Você já se perguntou por que antigamente mal se ouvia falar de diabetes, pressão alta, obesidade, dentre outras doenças, e hoje em dia isso está tão comum que até crianças sofrem com essas doenças? E destaca entre os colegas. É bem maior que todos, mas na faixa de idade dele, o sobrepeso e a obesidade se espalharam. Dados recentes mostram que 33% dos adolescentes brasileiros estão nessa situação. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil 6 milhões de crianças estão com sobrepeso. O problema atinge 15% das crianças com até 5 anos de idade. E na faixa etária dos 5 aos 9 anos. E entre os adolescentes, esse índice sobe para 31%. O que será que mudou? Será que existe mesmo um alimento que está envenenando você e quem você ama? E o que você pode fazer para prevenir isso? Tudo isso e muito mais você verá no vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo ao canal Sempre Saudável. E se você quiser ajudar mais pessoas, eu te convido a deixar o like e se inscrever no canal, pois assim o YouTube vai entender que meu conteúdo é bom e vai ajudar muita gente. E dando seu like e se inscrevendo, eu acredito que nós poderemos salvar muitas vidas. Então é isso, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Primeiro eu preciso contar uma história para você. Era século XIX, a produção de algodão estava no auge. Mas existia um problema. Junto a esse algodão existia algo que eles chamavam de lixo, as sementes. E ninguém sabia ao certo o que fazer com elas. Então elas eram descartadas ou então destinadas à alimentação animal. Nada que agregasse valor financeiro. Vendo isso, tiveram a ideia de transformar essas sementes em óleo, que inicialmente era difícil de extrair. No início, os processos envolviam prensas manuais. Mas ao longo do tempo e do avanço dos maquinários, o processo foi totalmente transformado, o que transformou esse mercado em um mercado muito mais lucrativo e de grande escala. Assim começaram a usar esse óleo em máquinas, sabão, produtos de beleza, dentre outros. Vale ressaltar que matava-se muitas baleias para extrair sua gordura e usá-las nas máquinas. Mas as baleias estavam acabando e foram quase extintas. E foi aí que os óleos foram cada vez crescendo, não só o de algodão, como o de milho, e até o de couza, também conhecida como canola, que foi muito usada em navios durante a Segunda Guerra Mundial. Esse mercado era realmente muito rico, mas ainda assim não era suficiente. Eles queriam mais, e o que eles fizeram vai te surpreender. Simplesmente viram como a produção é barata e como o mercado é lucrativo e simplesmente pegaram algo que já era muito processado e processaram ele muito mais. O óleo de canola, por exemplo, que parou de ser muito comprado depois da Segunda Guerra Mundial, é tóxico para a humanidade, mas eles modificaram as sementes a tal ponto que ela passou a não ser mais tóxica. Não vou me aprofundar muito nesse processo como a hidrogenação, desodorização, porque sim, o cheiro desses óleos era insuportável. Então eles tinham que fazer algo a respeito. Descolorização, mas enfim. Em 1911, foi vendida a primeira forma de gordura ultraprocessada. Hidrogenada, desodorizada, descolorida e por assim vai. Ela foi vendida como uma banha falsa. Uma nova e melhorada gordura saudável para os seres humanos. Enquanto elas eram vendidas como opções saudáveis, as gorduras saturadas vindas de animais eram demonizadas. Com investimentos multimilionários em jornais, artistas, rádios, estudos e pesquisas, claro que favorecessem a eles, e por assim vai. E por fim aconteceu. O que antes era usado em maquinários passou a ser um alimento comum e pilar da alimentação. Uma indústria que movimenta tanto dinheiro que você nem imagina. Não só na venda desses óleos, mas na venda de remédios. O que antes era visto como raro, hoje já é uma epidemia. Se antes os remédios eram chá de boldo, hortelã, mastruz com leite e por assim vai, hoje temos farmácias em praticamente todas as esquinas. A drogaria Rosário abriu uma farmácia aqui. Aí a Drogasil, que é a maior concorrente, abriu uma do lado. Eu não vou ficar para trás, né? Aí a Rosário apelou e abriu uma do lado. E a Drogasil ficou no meio. Só que aí a Drogasil ficou chateada e abriu uma lá atrás. Ou seja, ficaram 4 drogarias uma atrás da outra. Só que aí a Drogasil apelou e falou, não, isso não vai ficar barato. E foi abrir uma aqui. Ou seja,
Concorrência é um bicho louco. Aí o pau tá atorando lá em cima, né? E aqui embaixo tá outra, né? Aí a droga fuge e pensou, vou participar dessa briga, entendeu? Só que no meio disso, essa aqui que é delivery também entrou na brincadeira. E aí eu fico pensando, qual vocês iriam? Aí você deve estar pensando, pô, ó, tem outra aqui de manipulação, tem outra de essências naturais, né? Então dá pra ver que é só coisa de saúde. Mas e o Zé das baterias? O que ele acha disso? Na mesma rua, droga raio, droga azul, pague menos e drogaria São Paulo. Qual é a lógica desses caras? Resultado: segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade. Sabe, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com hipertensão, a famosa pressão alta. No Brasil, 1 a cada 4 brasileiros. Nos Estados Unidos, quase metade da população adulta podia trazer muitos e muitos outros dados. Mas acho que você já entendeu. E se não entendeu, é só olhar ao seu redor. Olhe para as pessoas que consomem óleos ultraprocessados e alimentos que contêm esse óleo. Sabe, os estudos são claros. Esses óleos ultraprocessados fazem mal à nossa saúde, de várias e várias formas. Oxidação, envelhecimento, dentre vários riscos à saúde. E adivinha? As autoridades na área da saúde, que, como você pode observar, são um exemplo a serem seguidos, continuam recomendando ingestões cada vez mais altas desses alimentos, porque eles não ligam para você, eles ligam para o seu dinheiro. Cada vez mais e mais estudos mostram isso. E o que fazer? O que várias e várias pessoas ao redor do mundo começaram a fazer? Simples. O que eles recomendarem, faça ao contrário. Então aqui não tem segredo. Os estudos e as provas são claras. Gorduras animais, manteiga real e não margarina, de preferência pura que não passou por processos químicos, banha de porco e banha de boi, que é muito fácil e barata de fazer. Essas gorduras altamente nutritivas irão te dar mais energia, mais imunidade, rejuvenescimento, melhoras na pele e zero risco de doenças como colesterol, diabetes e por assim vai. No próximo vídeo eu vou falar sobre o colesterol e continuar a história que eu contei hoje, porque a história ainda não acabou. Nós pulamos de 1911 para hoje em dia, mas ainda tem muita coisa para ser revelada. Então se inscreve aí no canal e pode comentar ideias de vídeos ou se ficou alguma dúvida, pode comentar que eu faço questão de responder.